Bem-vindo a mais um vídeo aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Fraga, eu sou advogado e aqui, meu amigo, a gente fala de prática advocatícia. Hoje, você já deve ter visto aqui no título do vídeo, eu vou falar de uma coisa é difícil a pessoa, quando ela precisa, é difícil ela soltar o filho, entendeu? Ela deixar a criança ir para as mãos de outra pessoa cuidar. Então, assim, esse negócio de delegar trabalho é uma coisa que, quando a gente precisa delegar, a gente fica com a dor no coração que é difícil, mas é necessário. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Na advocacia, a gente entende que, pelo menos essa é a minha opinião, tá, gente? Eu entendo que a advocacia, de uma forma geral, é uma profissão muito artesanal. O advogado ele tem a sua metodologia, ele tem a sua forma de trabalho, ele tem a sua metodologia de escrita, ele escreve de uma maneira muito pessoal. Às vezes ele coloca certas palavras que na hora que você lê, você sabe exatamente qual é o advogado que escreveu aquela petição. Só por conta da escrita, ainda mais se for um sócio seu, uma pessoa próxima que você está habituado a ver as petições, o modo de escrita, você sabe que advogado que escreveu aquilo. Pelo menos lá no escritório é assim. Eu sei qual é o advogado que escreveu a petição pelo layout da página. Eu não preciso nem ler mais. Eu só vejo a formatação de como a página foi feita e eu sei exatamente qual é o advogado que escreveu lá no escritório. Só que quando você começa a advogar, essa maneira artesanal, ela vai se padronizando. E você vai percebendo que você vai chegar uma hora que você vai ter que escolher entre o trato com o cliente, que é um trato 100% forjado na confiança, e a questão da confecção das peças. Então você fica naquele dilema. Você está com tanto trabalho, vamos dizer assim, que você atende o cliente de uma maneira bacana, né, que passe segurança, com tranquilidade, com calma, sem pressa, sem correria, ou você começa a ficar no escritório, mas confeccionando peças. Esse é o dilema do advogado, principalmente quando ele sai do início da carreira. Vamos dizer assim, depois dos 5 anos de advocacia, que é o tempo que é considerado pela OAB um advogado em início de carreira, são os primeiros 5 anos. Quando você sai desses 5 anos, você começa a perceber que os clientes já são mais volumosos, a sua cartela de clientes é mais volumosa, então você tem mais trabalho e você precisa fazer esse jogo, né? Ter esse jogo de cintura. Ou você atende mais os clientes, ou você executa mais o trabalho. E aí, meu amigo, é o momento de você pensar em delegar trabalho. E é difícil. Eu vou falar para vocês que é difícil. Por quê? Porque você tem que basicamente passar para uma pessoa, às vezes um advogado que você contrata, o modo de operar, de operacionalizar a sua metodologia de uma forma que você não perca qualidade. E isso exige do advogado uma curva de aprendizado que é muito difícil. Por isso que a gente, às vezes, trava no início, quando o escritório começa a pegar no tranco, quando o escritório começa a rodar tranquilo, dá uma travada, porque você ainda está ali, você tem uma estrutura pequena, você tem uma demanda que já está crescendo e, ao mesmo tempo, você precisa contratar uma equipe para aprender o workflow do escritório e atender a quantidade de trabalho que tem no escritório. Então, para você equalizar isso tudo, é muito difícil, porém é extremamente necessário. Porque na hora que você azeita a máquina, que ela está rodando direitinho, você começa a colher os frutos dessa organização. E aí você vê como é importante delegar o trabalho. Eu falo por experiência. Lá no escritório, a gente tem
advogados que trabalham somente executando os serviços, e aí vamos lá, prazo, consultoria, peças de uma maneira geral, seja administrativo, civil, enfim, trabalhista. Temos advogados divididos em equipe e temos os captadores, que são os advogados que têm uma maior autoridade, que são mais conhecidos no nosso meio aqui em Vitória. Então, assim, a gente tem esses dois perfis de advogado, o captador e o executor. Eu já falei, eu vou deixar aqui no card, de um vídeo sobre os 3 tipos de advogados. E basicamente são 3 tipos de advogados que compõem o escritório. Quando o escritório só tem um advogado, esses 3 tipos estão dentro da mesma pessoa, mas mesmo assim são totalmente necessários e devem estar presentes dentro de qualquer escritório. Se você não tem um desses tipos ali dentro do seu escritório, seja você os 3, né? Você unifica os 3 na mesma pessoa, seu escritório vai ficar deficiente. Então vai lá e assiste esse vídeo. O captador, ele vai e ele faz esse trato com o cliente, faz as reuniões, faz a barganha dos honorários, passa para esse cliente toda a confiança que ele precisa, colhe a documentação necessária para fazer o trabalho e passa tudo isso para dentro do escritório, para que o advogado, ele que vai executar aquele serviço, ele tenha tudo que ele precisa nas suas mãos e não precisar entrar em contato com o cliente. É óbvio que a gente, muitas das vezes, precisa de documentos suplementares. Às vezes o cliente ele não passa o contexto geral da demanda, não é nem por má fé, mas sim porque ele não é técnico. Então, ele acha que sabe tudo, mas muitas vezes ele não sabe. O advogado identifica, colocando aquele olhar técnico, ele identifica uma série de coisas que o leigo não consegue identificar e precisa colher outros documentos ou colher novas informações e tudo mais. Porém, essa delegação de trabalho, ela, depois de um certo tempo, ela é extremamente necessária. Dicas sobre delegar trabalho. Primeira coisa, saiba escolher a pessoa que você está trazendo para o time. Você precisa escolher pessoas que tenham perfil profissional daquele trabalho que vai ser delegado. Então, por exemplo, se você está escolhendo um advogado, trazendo um advogado para a equipe que seja uma pessoa que vai executar trabalho, você tem que escolher um advogado que escreva bem, um advogado que tenha uma organização profissional bem eficiente para que essa pessoa consiga lidar com os prazos, consiga lidar com o dia a dia da advocacia. Se você está trazendo para a equipe um outro advogado com um perfil mais captador, trazendo para a equipe um advogado que já tem uma cartela de clientes, trazendo para a equipe um advogado que saiba lidar com pessoas, você tem que procurar um profissional que já tenha uma estrada, já saiba lidar com pessoas, já saiba falar, se comunicar bem, já saiba fazer uma negociação de honorários de uma maneira mais profissional, mostrando para o cliente quais são os trabalhos que serão desenvolvidos, quais são as vantagens que ele vai ter contratando o escritório advocatício. Saiba mostrar o valor do trabalho que será feito pelo escritório. Você tem que saber o que você está delegando para você procurar nas pessoas que você vai entrevistar, vai fazer a seleção e identificar exatamente o perfil de profissional que você quer trazer para o time para agregar e para delegar esse serviço. Mas mesmo assim, fica ciente que não vai ser um trabalho fácil, vai ter uma curva de aprendizado, você vai trabalhar com ego das pessoas, é difícil, mas uma vez feito, todo mundo ganha. Vai por mim, tá bom? É isso. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Se você tem um advogado que precisa delegar serviço, manda esse vídeo para ele. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.